Afirmo que esse testemunho é real e verdadeiro. É uma alerta para quem ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e os desviados tenham a sua oportunidade para voltarem aos pés do Senhor. E os crentes que servem a Deus possam vigiarem constantemente para não caírem no laço de Satanás. E aqui está, em viva voz, o nosso irmão para contar suas experiências como incrédulo e como crente. Para onde está indo a sua alma? Céu ou inferno? Fique agora com um lindo testemunho do irmão Adão de Campos. Meu nome é Adão de Campos. Sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cachoeirinha, estado do Rio Grande do Sul. Irmão Adão, conte como foi a sua vida antes de conhecer Jesus. Eu fui um homem muito incrédulo, muito duro de coração, a perseguir as religiões, cristãos, desafiava os cristãos a contenderem comigo, mas eles se humilhavam. Apedrejei muitas igrejas, acabei muitos cultos, em templos, ar livres, quando numa certa ocasião, num culto ar livre, eu acabei com um culto. Dali, aproximadamente uma semana, que eu acabei esse culto, mais ou menos meia-noite, o anjo do Senhor entrou na nossa casa, no nosso lar, e uma coroa de glória na cabeça. A minha esposa recém tinha se deitado, estava acordada, e ela ficou imóvel sem se mexer. Ela viu o anjo entrar com aquela coroa de ouro na cabeça, foi direto ao berço da nossa filha, com 1 ano e 9 meses de idade. Arrodeou o bercinho e veio aos pés da cama e disse para minha esposa: eu vou levar a tua filha. Não é por causa tua, por causa da incredulidade e da dureza do coração do teu esposo. E o anjo saiu para fora. E a minha esposa se levantou, examinou as portas, escureceu a casa quando ele saiu, examinou as portas, estava tudo chaveado a casa. Aí ela começou a chorar, aproximadamente umas 3 horas da madrugada, 4 horas, quando eu cheguei. Ela me disse: entrou um anjo aqui em casa. Eu não acreditei. Até disse para ela: tu dorme de barriga cheia. Depois disse que entrou anjo aqui. E ela passou a noite chorando com a nossa filha no colo, preocupada, que o anjo tinha dito que ia levar. E tudo bem, a minha filha nunca foi doente, nunca sofreu enfermidade nenhuma, cheia de saúde, cheia de vida. Isto foi numa sexta-feira. Quando foi sábado, de meio-dia para tarde, a minha filha começou a ficar triste. E quando foi à meia-noite de sábado, a minha filha já estava morta. Dava os últimos suspiros nos meus braços. Domingo, de meio-dia para tarde, já minha filha estava na sepultura. E aí, passado mais ou menos uns 7 dias, 8 dias mais ou menos, que eu perdi a minha filha, eu chegava do quartel, porque eu sou militar, aposentado da polícia militar. E eu chegava do quartel e entrei na minha casa e saí no quintal da minha casa. E quando eu saí no quintal, eu vi aquela voz no ar.
uma voz áspera, brava, falou comigo e me disse assim: sabe por que tu perdeu a tua filha? Eu fiquei olhando, escutando. Saiu do ar a voz. Aquela voz me disse: os crentes são culpados. Eles são culpados de tu perder a tua filha. Aí, como eu tinha acabado aquele culto no ar livre de frente à minha casa, eu fiquei furioso. Achei que era eles mesmos culpados de eu perder a minha filha. Eu me decidi, me caiu uma raiva naquela hora, uma ira contra os crentes, contra os evangélicos. E eu me decidi acabar com ele. Até eu disse: custa que me custar, mas que eu vou eliminar com esses crentes, eu vou eliminar. E botei 6 balas no meu revólver, botei 16 balas no bolso e o facão. E fui para eu disse: eu sei onde é que se reúne. Fui para lá. Cheguei no portão da igreja, dei um coice no portão de madeira, quebrou todo o portão de ripa. E fui para dentro da igreja, mas eu me esqueci de tirar o revólver. Levei as mãos na porta da igreja, olhei para dentro, que o diabo me disse: tu atira para dentro, tem uma porta para sair. Tu atira para dentro, eles vão sair, tu corta com um facão no pescoço. E eu levei as mãos na porta, olhei para dentro e me lembrei que não tinha puxado o revólver. Quando eu tirei a mão para puxar o revólver, eu estava intático, minhas mãos não voltaram. Eu não tinha força nas mãos, fiquei com as mãos presas na porta, nos umbrais da porta. Fiquei sem fala, perdi a fala. E ali eu fiquei naquela situação, o porteiro mandava eu entrar e eu não podia falar, não podia sair dali, não podia me mexer, não podia andar. Senti aquela mão grande, uma baita de um braço, me pegou por trás, na perna, no meio das pernas. Me empurrou para dentro e eu me largou sentado em cima da cadeira do porteiro. E ali eu fiquei, e aquela mão me pegou no pescoço, no cogote, e eu dobrei a cabeça baixa, fiquei ali. E falou aquela voz comigo, abriu os céus, aquela voz falou direto comigo, me chamou pelo meu nome. Me disse: Adão, tu sabe quem sou eu? Eu sou Jesus. Aqui, Adão, tu não vai fazer o que tu queria fazer. Eu sou Jesus. Hoje tu caiu nas minhas mãos. Mas quando aquela voz falou comigo, eu comecei a chorar. Me desmanchou, me fulminou a minha vida. Fiquei quebrantado por aquela voz. Para mim estava emendado o céu e a terra, ouvindo aquela voz falar, aquela voz suave, aquela voz saudável, com amor. E eu me desesperei chorando, mas eu não tinha fala, não podia falar. E aquela voz me disse: tu está vendo esse povo aqui, Adão? Este povo? Aqui tem gente que não tem nem calçado para botar nos pés, mas é onde eu estou no meio deles, aonde tu nunca pensaste que eu estava. É aqui que eu estou. Hoje tu caiu nas minhas mãos. E aquela mão me largou do pescoço e eu levantei o meu rosto. Aquele pregador estava falando a minha vida, estava contando a minha vida. Essa vida que tu vive é uma vida de tristeza e dor. E veio a voz para mim e eu dei um grito na igreja, disse: é verdade, esta vida que eu vivo não é vida. E todo mundo olhou para trás, a igreja estava cheia, o povo olhou para trás e eu me envergonhei, eu estava dentro da igreja. E ele me disse para mim: levanta e vem aqui, dobra o joelho. Jesus tem um plano na tua vida. E eu fiquei de pé, mas eu nunca me dobrei para ninguém. Aí eu fiquei de pé, me lembrei que eu estava armado. Levei a mão para tirar o cinto, uma cartucheira e revólver, e saltou misteriosamente o meu cinto da cintura. Nunca derrubei o revólver do córrego e o meu revólver caiu fora do córrego, para um lado, facão para outro, e eu fiquei de pé. Um ser me pegou debaixo do braço, outro do outro braço, e eu não pude me abaixar para juntar o revólver guardado, ficou lá extraviado. O cinto atravessar na cadeira e fui para frente, me levaram para frente. Cheguei lá na frente do púlpito, me largaram na frente do púlpito. E ali ele mandou dobrar o joelho, o pregador. Dobrei o joelho. Fiquei de olhos abertos. Começaram a orar. Eu de olhos abertos. Dali um pouco, senti um soco por cima do meu peito. Olhei assim, eu enxergava 2 cordas grossas se arrebentar por cima do meu peito. E eu fiquei apavorado, porque eu levei a mão para agarrar aquelas cordas, saltava fiapo daquelas cordas. E não conseguia agarrar, se sumia do meio das minhas mãos aquela corda.
Quando arrebentou aquelas cordas, eu caí de rosto no solo da igreja, em pranto e lágrimas. Desmanchou a minha alma. Me desmanchou a alma, o espírito, o corpo. Irmãos queridos, esta é uma entrevista ao vivo que nós estamos fazendo com o irmão Adão. Ele não contém as suas lágrimas, ele chora, porque nós sabemos que Deus tinha um plano nesta vida, que o qual nós sabemos que são centenas e centenas de almas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador através do seu testemunho. Irmãos queridos, a minha fala é para que o irmão possa se refazer destas lágrimas que são dadas por Jesus, pelo Espírito Santo, e continuar o seu maravilhoso testemunho. Aí, irmão, eu fiquei de pé. Tinha um tapete verde na frente do púlpito. Afundava nossos pés. Vinha aquelas nuvens de glória do céu, raio de luz. Eu estava como um cordeirinho. Eu queria saltar. Eu queria pular de alegria. Eu não resistia à glória dos céus. Eu saí caminhando pelo corredor da igreja. Parecia que eu queria voar. Fui lá para minha cadeira, me sentei, agarrei aquelas imundícias, aquele revólver, com a maior vergonha da minha vida. Saí para a rua, eu queria saltar, eu queria gritar de alegria, com aquela glória que me acompanhava. Fui para casa, passei a noite naquela glória, não podia dormir de alegria, de glória. No outro dia fui para o quartel. Quando foi das 3 horas em diante da tarde, eu disse para o capitão, é o comandante da companhia, eu disse: capitão, eu quero que o senhor me dispense, eu quero ir numa igreja que eu fui ontem de noite. Eu estou com alegria que eu não registro. Desde aquela hora que eu fui da igreja ontem, fui para matar os crentes e fiquei transformado assim. Ele me disse: tu está louco, rapaz, tu não era assim. Eu disse: não, eu estou diferente, eu sinto uma glória, uma alegria dentro de mim. E comecei a chorar na frente dele, que eu não resistia a falar naquela glória. E ele me dispensou, me mandou para casa. Eu cheguei em casa, disse para minha esposa: tu te arruma e vamos numa igreja que eu fui ontem de noite. E eu não registro essa glória, eu quero que tu vá lá. Eu te senti a mesma coisa que eu senti. Então foi assim que Jesus me converteu, me salvou. Realmente, naquela noite, Jesus entrou em mim, entrou os céus, Deus falou diretamente comigo, me salvou direto. Ele entrou no meu sangue, na minha carne, nas minhas veias. Eu fiquei transformado direto naquela noite. Nunca mais voltei atrás. Irmão Adão, no Rio Grande do Sul é muito comentado, conhecido sobre a sua doença, a sua morte e o transplante do coração constatado pelos médicos deste estado. Nós queremos que o Senhor conte-nos esta maravilha. Bem, irmã, essa cura para mim foi uma grande bênção na minha vida, porque eu fui desenganado do coração 4 anos pelos médicos. Numa certa ocasião, a última vez que eu tive com o meu médico, ele me disse para mim: se tu quer viver mais uns tempos de vida, temos que fazer uma cirurgia no teu coração, pôr um marca-passo e fazer 3 pontos safena. Eu me levantei na frente do meu médico e disse para ele: doutor, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu aceitei um amigo. Se ele quiser me curar, ele me cura. Ele é meu amigo. E se ele não quiser me curar, eu vou para a glória. Mas eu não faço cirurgia e nem permito ninguém mandar fazer cirurgia em mim. O doutor me disse para mim: muito bem, seu Adão, é tudo contigo, você está condenado ao infarto. Eu disse para ele que não tinha medo de infarto. Dali eu fui para casa. Dali a 8 dias que eu tive com o meu médico, eu sofri um infarto.
às 9 horas da manhã do dia 9 de 10 de 80. Eu estava no pátio da minha casa quando senti aquela fisgada no meu coração, aquela dor terrível que não tem ninguém que registre forte. E caí agonizando. Caí, me cortou a respiração, a visão, não vi mais nada. Caí no chão e já o meu espírito se retirou do meu corpo. Ali comecei a contemplar os céus, agora o Senhor Jesus de pé nos céus. E no meu sentido, porque eu sempre estava com o meu sentido ligado em Jesus, sempre esperando, já o Alberto já tinha me dito. Então eu estava com o meu sentido, o pensamento ligado em Jesus. E o meu espírito se retirou e eu enxergava a glória dos céus, Senhor. E eu dizia no meu sentido, no meu pensamento: Jesus, não me deixa morrer, me salva da morte. Por que eu estou sofrendo essas dores terríveis? E parece que Jesus não se importava comigo. Ele me olhava, ele me entendia, ele me enxergava, mas parece que não se importava comigo. E eu agonizando, e o meu espírito ao redor do meu corpo não ia para o céu, porque Jesus não mandava subir. Não ia para o inferno, porque do inferno eu não era. Não podia voltar para o corpo, porque sem ordem de Deus o espírito não volta mais para o corpo. Então ficava ao redor do meu corpo, mas ia em contato com o corpo ainda, fora do meu corpo, mas mantinha contato porque ele estava ao redor. E eu via bem longe, voz de pessoa baixinha, as vozes das pessoas bem distante. E ali a minha esposa me agarrou, me levou para o hospital, já tinha chamado a ambulância. Me levou para o hospital, deram entrada comigo no hospital militar e me botaram na cama, me ligaram no soro, no oxigênio. Minha esposa conta tudo assim direitinho essa parte, né? E estava ali no meu costado a minha esposa, e os médicos se reuniram, tratar o meu caso. Aí um pouco Jesus falou com a minha esposa: vai orar. E a minha esposa saiu dali no meu costado, entrou no quarto de banho, e lá se atirou de joelho e começou a clamar para o Senhor. Deus falou diretamente com ela, dizendo: minha serva, fica na minha paz. Meu servo não vai morrer, vai passar no vale da morte. Fica na minha paz. Ela saiu dali chorando de alegria do encontro da glória de Deus. Veio aonde eu estava no quarto, já estava cheirando a sangue, exalado de cheiro de sangue no quarto. Ela chamou o doutor, os doutores vieram me examinar. Já tinha rompido as veias, já tinha estourado o coração, estava dando derrame interno. E os doutores disseram para minha esposa que eu estava morto. E a minha esposa discutiu com eles, contestou com eles que eu não ia morrer, que eu não estava morto. E elas disseram: mas minha senhora, ele já está morto, estourou o coração. A senhora está louca? Não vê que não, já está morta, não está dando derrame? Ela disse: não, ele não vai morrer. Deus falou comigo, agora eu estou chorando de alegria, de glória, porque Deus encontrou, Jesus encontrou comigo agora aqui. O Senhor me falou que ele não vai morrer. Tem mais recurso? Os doutores disseram: tem, quer levar para o UTI, levemos. Me botaram de novo na caminhoneta, na ambulância, me levaram para o UTI do Hospital Universitário, em Santa Maria. Aí, deram entrada comigo lá no UTI, o doutor me largaram na cama. Nessa altura já ela tinha mandado chamar o pastor Maicá para orar por mim. Aí quando o pastor chegou lá no hospital militar, já tinha me levado para o UTI, ele foi para lá. Os doutores me largaram na cama e minha esposa junto, cortaram a veia do meu pescoço aqui, enfiaram uma manga de borracha, tiraram uma bacia de sangue e já coalhou todo aquele sangue. E quando o pastor chegou, eles estavam lacrando a minha veia, estavam com as mãos sujas de sangue, e eles disseram, a minha esposa falou com eles para o pastor entrar lá e orar por mim. Aí eles disseram para a minha esposa que mandasse o pastor entrar e recomendar o corpo, porque eu estava morto. Me ligaram nos aparelhos, mas o aparelho não funcionou, nada funcionou. E aí o pastor entrou e orou o contrário. Orou repreendendo a morte, destruindo a morte em mim. E ali eu passei a estar, fiquei ali. Eles saíram e eu fiquei. Me botaram numa cama ali com um lençol por cima
E eu passei a contemplar o monstro da morte. Quando dali um pouco eu enxerguei o monstro da morte que vinha de banda do oeste, pelo ar. Aquele monstro terrível, visivelmente a morte, eu vendo. Eu comecei a cantar no espírito, acho assim, me salvar da morte. Por que que a morte ia me levar se eu sou salvo em Jesus? E ela veio para uns 10 metros de distância de mim no ar. E me olhou, aquele monstro que veio da cabeça para trás, um manto preto. A cara deformada, os olhos 2 buracos de fogo, a boca retorcida com dentões como de vampiro, nariz comprido com gancho, os braços esqueletizados, as unhas como fogo, uma foice na mão direita daquela morte. O mais tudo para baixo era uma nuvem, um volume preto, de treva. E ela se baixou para o piso do UTI e começou a se arrastar no piso do UTI como lesma. Ia ficando tudo preto o piso do UTI. Subiu para cima da minha cama como lesma, se arrastando. Pegou a cama, quando pegou meus pés, tapou tudo de preto. Pegou meus pés e eu senti o gelo da morte. Senti a dor da morte, o gelo da morte. É 3, 4 vezes pior que o gelo do congelador de uma geladeira. E foi de lentamente, porque a morte não vem com pressa, ela vem lenta. E foi me tapando de preto, cama e corpo e tudo. Irmão Adão, é verdade que o senhor teve 3 dias morto, sem nenhum sinal de vida, sem respiração ou batida do coração, e que nesse espaço de tempo o senhor foi arrebatado?